Park estava sozinho na prisão, rindo para si mesmo. Ele havia pensado que tudo era sua culpa, mas agora percebia que a deusa Parlia lhe havia dado uma chance, às suas custas. De repente, ouviu alguém entrar no corredor e se virou para ver uma mulher se aproximando. Era uma investigadora chamada Irmã Rei. Ela o avisou de que ele não riria por muito tempo, pois a investigação acabará de começar. 2 guarda-costas pesados então entraram na sala, pegaram Park e o levaram para outra sala, onde amarraram suas mãos e o suspenderam com correntes de ferro no teto. Irmã Rei começou a interrogá-lo, perguntando onde estavam os outros membros da organização Manvol. Park respondeu que não sabia. Irmã Rei não acreditou nele e mandou 2 homens mascarados trazerem uma mesa com uma panela em cima e fogo queimando por baixo. Ela quebrou um ovo na panela e disse que o fritaria enquanto esperava Park falar. Park exigiu que a Irmã Rei tirasse a casca do ovo antes de virá-lo, mas ela continuou virando o ovo, o que despertou os sentimentos de Park. Foi então que um homem entrou na sala e disse à Irmã Rei que o depoimento de junho revelou que Park não sabia de nada, e que nem a organização Manvol o conhecia. Irmã Rei ficou chocada e pediu desculpas a Park, explicando que ele havia sido preso por engano. Ela então revelou que Friday também estava na prisão e que prepararia algo delicioso para Park. Park pediu frango frito, e Irmã Rei prometeu fazê-lo. Mais tarde, Park entrou no refeitório carregando um prato de frango frito, onde viu Friday comendo algo diferente. Friday se surpreendeu ao ver Park e perguntou por que ele estava ali. Park explicou que queria esclarecer o mal-entendido e ofereceu a Friday uma coxinha como pedido de desculpas. Friday inicialmente recusou, mas Park ofereceu-lhe 2 coxinhas, e Friday ficou tocado. Friday saboreou a textura do frango e deu uma mordida, expressando seu prazer. Fazia tanto tempo que ele não saboreava o gosto do frango, e estava empolgado por finalmente tê-lo novamente. No entanto, logo percebeu que havia exagerado, lamentando que ele tinha comido apenas 2 pedaços, quando normalmente come pelo menos 30. Park rasgou um pedaço de frango ao meio e começou a comer, o que fez Friday agarrá-lo pela gola e levantá-lo, perguntando com raiva se ele realmente gostava de frango ou não. Park explicou que, em seu mundo, havia muita competição entre os restaurantes de frango, e apenas os melhores frangos sobreviviam. Ele estendeu a mão para Friday, sugerindo que deveriam trabalhar juntos para mudar o mundo. Friday se sentou novamente no chão, enquanto Park se afastava, dizendo que aguardaria a resposta de Friday. Mais tarde, na oficina dos prisioneiros, Marley perguntou a Park se Friday já havia dado uma resposta. Park respondeu que ainda estava esperando. Enquanto Park continuava a trabalhar com os outros prisioneiros, Friday se aproximou e disse que havia comido muito frango ao redor do mundo, mas nunca havia ouvido falar do lugar que Park mencionou. Ele perguntou a Park quem ele realmente era, e Park respondeu que era Park Byung-jang, o demônio de Oracle, e que ele era de outro mundo. Friday soltou uma gargalhada e disse que apostaria em Park. Um mês depois, os outros prisioneiros fofocavam sobre como Park era o mais novo membro da organização Manvol. Ele formou uma equipe de prisioneiros que trabalhava para os guardas e era muito querida por eles. Enquanto liderava sua equipe, Park ajudava a disciplinar os prisioneiros indisciplinados. De repente, Park e sua equipe apareceram e ele disse a todos os prisioneiros para trabalharem duro. Park e Friday se encontraram na prisão, onde eram temidos por todos os outros prisioneiros. Park contou a Friday sobre o seu primeiro plano de fuga, mas Friday apontou que a magia deles estava selada e que não conseguiriam escapar sem ela. Park então revelou seu trunfo, uma tatuagem de Marley em sua mão. No entanto, ele reconheceu que isso não seria o suficiente e que precisavam de pessoas mais talentosas para executar o plano. Ele perguntou a Friday se ele conhecia alguém que pudesse ser útil, mas Friday só conseguiu pensar em frango. Park se surpreendeu que o dia tivesse chegado em que ele sentiria falta de junho. Friday então mencionou Gelro, um goblin da informação que poderia ajudá-los, pois era louco por dinheiro e venderia qualquer informação que tivesse, mesmo que fosse pego. Eles encontraram Gelro sentado sozinho e contaram-lhe sobre o plano, mas Gelro inicialmente se recusou, tendo percebido seu erro de ser cegado pelo dinheiro. Ele disse a Park e Friday para saírem, mas Park, sarcasticamente, gritou que queria ser o homem mais rico do mundo e compartilhar algumas ideias de negócios com Gelro, o que chamou sua atenção.
Park então apresentou sua ideia de um negócio de entrega de comida, o que tocou Gelro e Friday. Gelro se surpreendeu com a ideia de Park, que na verdade não era dele. No entanto, Gelro hesitou em ajudar Park por ele ser de um Manvol. Mas Park, de repente, ofereceu uma divisão de lucros de 50-50, o que convenceu Gelro instantaneamente a ajudá-lo. Gelro se ajoelhou e prometeu compartilhar qualquer informação que Park precisasse. Park pediu a Gelro que lhe dissesse sobre as pessoas mais viciosas e socialmente excluídas da prisão. Gelro apresentou-lhes as irmãs assassinas, Cindy e Bella, que acreditavam que a verdadeira beleza era a força. Park as recrutou facilmente, derrotando-as com sua própria força e as elogiando. Gelro também mencionou Monji, que não poderia ser recrutado à força, pois vivia no mundo dos não-crentes e da sociedade e conquistava animais selvagens sozinho nas montanhas. No entanto, Park conseguiu recrutar Monji ao brincar com ele usando um brinquedo de teaser de gato. Por fim, Gelro falou sobre a feiticeira, Agari, que tinha o demônio vivendo em sua boca. Irmã Rei entrou no escritório do carcereiro, expressando suas preocupações sobre o clima na prisão. Ela mencionou que as irmãs assassinas, Monji, Gelro e até mesmo Friday estavam sob a influência de Park, e suspeitava que algo suspeito estava acontecendo. O carcereiro tranquilizou a irmã Rei, dizendo que não havia razão para se preocupar, pois ele era um classificação A de segundo grau, conhecido como pai, e um dos melhores do Império. Ele aconselhou irmã Rei a relaxar e observar como as coisas se desenrolariam. Enquanto isso, todos os prisioneiros estavam reunidos do lado de fora, com Park segurando um microfone e encarando Agari no centro. Park anunciou que aconteceria uma batalha de Diz, explicando que era um esporte travado por meio de calúnias e enfraquecendo a força mental dos oponentes. Agari hesitou no começo, mas Park a convenceu a participar. Quando Agari começou a falar, todos começaram a perder a cabeça, e sangue começou a sair de seus ouvidos e narizes. Apesar disso, Park permaneceu em pé e parecia bem, mas começou a sangrar pelo ouvido. Os homens de Agari acusaram Park de estar fingindo, mas ele continuou falando e fez todos chorarem. Até Agari. Eventualmente, Park e Agari começaram a se caluniar, e todos na multidão perderam a cabeça. No entanto, ambos gostaram da situação e até se cumprimentaram depois. Park convidou Agari para se juntar à sua equipe, junto com seus dois homens, Dao e Gedo. Park estava sentado em sua cela quando Marley saiu e se sentou no banco. Embora parecesse triste, ela comentou sarcasticamente que Park havia se tornado bastante popular. Quando Park perguntou se ela estava com ciúmes, ela simplesmente respondeu, "Cala a boca." Marley então perguntou por que Park estava fazendo esses amigos, e ele respondeu que sua mente havia se clareado e agora entendia por que Parlia o havia chamado para este mundo. Ele percebeu que o verdadeiro plano de Parlia era transformá-lo em um demônio, pois ela precisava de um demônio e de um guerreiro para equilibrar o caos do mundo. Portanto, Park sabia que precisava construir o exército mais forte possível e destruir todos os planos de Parlia, começando por matar o guerreiro. Marley lembrou Park de sua conversa anterior sobre como o plano de Parlia era fazer com que ele lutasse contra o guerreiro. Park disse a Marley que tinha um plano diferente para sobrecarregar o guerreiro sem realmente lutar contra ele. Marley lembrou a Park que o guerreiro era um deus, e não seria fácil derrotá-lo. No entanto, Park estava confiante e disse a Marley que ela mesma era uma deusa. Marley sorriu, impressionada com a confiança de Park, apesar de ele estar preso. Um soldado, que na verdade era Brown disfarçado, estava ouvindo a conversa deles atrás da porta da cela de Park e relatou tudo para Parlia. Um mês depois, um homem idoso estava limpando o chão da prisão e percebeu que a atmosfera havia mudado devido à influência de Park. A prisão se tornará mais confortável e os prisioneiros haviam formado um grupo que advogava pela redução de sentenças. A maioria dos guardas parecia gostar de Park também. Quando Park viu o homem idoso, cumprimentou-o, e o velho pensou que Park fosse uma pessoa doce. Ele até desejou que Park pudesse ser seu genro, caso não fosse um prisioneiro, e mencionou que tinha 5 filhas. O homem idoso também disse a Park que gostaria de trabalhar na prisão para sempre. Park pensou silenciosamente consigo mesmo que isso não aconteceria mais. Após esse encontro, Park reuniu sua equipe para falar sobre seu plano de redução de sentença. No entanto,
Seu verdadeiro plano era na verdade escapar da prisão. Todos ficaram felizes com isso, exceto Gelro, que pensava que poderia reduzir sua sentença fazendo serviço comunitário e começando um negócio. Friday deu um tapinha nas costas de Gelro, dizendo indiretamente que ele havia sido enganado. Park então usou a tatuagem de chama em sua mão, e Marley saiu dele. Marley criou uma pá para Park, e ela destruiu todos os Mana Breakers da equipe, que haviam permitido que usassem mana para escapar da prisão. A equipe de Park começou seu plano. As tropas imediatamente reconheceram Park ao ver sua chama estranha e sua roupa com uma pá verde, identificando-o como o demônio de Oracle. A equipe de Park também ficou surpresa ao descobrir sua verdadeira identidade, temendo que tentar escapar resultasse em sua execução. No entanto, Park insistiu que eles deveriam cruzar a linha intocável em vez de viver escondidos pelo resto de suas vidas. Ele testou sua equipe, instruindo-os a sobreviver até ele dar o sinal antes de partir da área. As tropas se moveram para parar a equipe de Park, que começou a se preparar para a luta. Park e Marley observaram de cima de um prédio enquanto a equipe de Park batalhava com as tropas. Park instou Marley dizendo que eles precisavam resgatar o pobre Júnior, e partiram para a prisão. Enquanto isso, dentro do Império, o carcereiro estava em uma reunião de almoço com outros membros do Império. Eles discutiram a agenda da reunião, que era a possível redução de sentença para um membro da Manvol. Irmã Rei se opôs fortemente à ideia, e outros membros hesitaram em tomar uma decisão. De repente, uma tropa entrou na sala e informou que a equipe de Park já havia cortado seu Mana Breaker e tentado escapar. Irmã Rei ficou encantada ao saber que o homem de cabelo preto era suspeito, mas isso ofendeu indiretamente o carcereiro, já que ele também tinha cabelo preto. A tropa também informou ao carcereiro que Park era o demônio de Oracle. O carcereiro se surpreendeu ao saber que alguém tão ridículo estava em sua prisão e ordenou que suas tropas matassem qualquer prisioneiro que tentasse escapar. O carcereiro então ordenou que trouxessem o capitão como reforço e eles começaram sua jornada. De volta a Park, ele já havia localizado a cela de Júnior, guardada por um único soldado. No entanto, Park derrotou facilmente o soldado. Park e Marley encontraram Júnior em sua cela e conseguiram salvá-lo. Júnior ficou emocionado, com lágrimas nos olhos, e pediu desculpas a Park. Enquanto isso, a equipe de Park se reuniu para discutir os próximos passos. Friday decidiu se separar e procurar roupas, enquanto as irmãs assassinas e a equipe de Agari se despediram, esperando que todos sobrevivessem à fuga da prisão. Isso deixou Gelro e Monji. Monji tentou sair sozinho, mas Gelro estava preocupado e insistiu em acompanhá-lo. As irmãs assassinas derrotaram algumas das tropas e estavam procurando uma fuga quando de repente foram abordadas pelo cavaleiro da prisão. Apesar de se enfrentarem, as irmãs assassinas acharam que ambos os cavaleiros pareciam fracos e suaves. A luta começou, com a cavaleira feminina chutando Bella, fazendo-a tropeçar para trás. Cindy tentou vingar sua companheira, mas a cavaleira rapidamente a parou. Em resposta, a cavaleira feminina liberou uma nuvem de fumaça que envolveu Cindy. Quando a fumaça se dissipou, os músculos de Cindy desapareceram, e ela se transformou em uma garota magra. Bella atacou ambos os cavaleiros com raiva, mas ambos facilmente desviaram de seus chutes. O cavaleiro conhecido como a Agulha de Terra disse para Arof cuidar de Cindy por um momento, enquanto ele lidava com Bella. Dirt Needle atirou várias agulhas em Bella, mas ela conseguiu desviar de todas. Arof atacou Cindy com sua espada, mas Cindy usou sua postura de boxe para desviar de todos os cortes. Bella rapidamente chutou Dirt Needle com sua perna, mas ele conseguiu bloquear o ataque e tentou encontrar um momento para contra-atacar sempre que ela quebrava o ritmo de respiração. Bella levantou o chão para bloquear o ataque e, em seguida, chutou o pedaço levantado para quebrá-lo e desferir um chute em Dirt Needle. Dirt Needle caiu no chão, furioso, determinado a destruir todos os músculos dela. Enquanto isso, de volta com Park e Júnior, Park disse a Júnior que novos colegas estavam esperando ansiosamente por ele. Júnior ficou surpreso e perguntou sobre isso. Park explicou que, enquanto tentava salvar Júnior, ele causou alguns problemas e deixou seus colegas para lidar com isso. Júnior estava preocupado se seus colegas realmente haviam morrido. Park insinuou que, se eles tivessem morrido, significava que não eram necessários.
Park então disse que era apenas uma brincadeira e que confiava que seus colegas lidariam com o problema. Junho e Marley sabiam que Park estava mentindo, mas entenderam que ele provavelmente havia recrutado novos colegas para ajudar a vingar Parlia. Junho expressou preocupação pela segurança deles, mas Marley observou que provavelmente eram muito fracos para lidar com a situação, exceto por Friday. Marley entendia bem a personalidade de Park, o suficiente para saber que, se não conseguissem lidar com a situação, ele os abandonaria. Enquanto isso, Cindy estava no chão tentando se levantar, enquanto Bella havia perdido todos os seus músculos e estava sendo espancada por Dirty Ned. Apesar de sentir que estava prestes a perder, Bella se lembrou de seu capitão, Park, e da conversa sobre a verdadeira força. Ela havia dito a Park que a força física poderia ser superada com esforço e que ela ia além dos limites. Park a encorajou a pensar fora de seus próprios pensamentos e a mostrar a ela o que era verdadeira força. Bella entendeu o que Park quis dizer e reuniu forças para continuar lutando. Arof percebeu que algo estava errado com ela e empurrou Dirty Ned para longe, buscando segurança. Bella liberou uma aura ao seu redor para ganhar poder. Ambos os cavaleiros entenderam suas intenções e se prepararam para usar toda a sua força. A luta começou com o uso de suas últimas forças. Bella lançou vários projéteis em Dirty Ned, que correu por todos eles e jogou agulhas de volta nela. Bella avançou e deu um chute em Dirty Ned, mas ele agarrou sua perna e a lançou para o chão. Arof estava prestes a esfaquear Bella com sua espada, mas Cindy conseguiu parar o ataque dela e mandou-a voando. Dirty Ned se perguntou por que as irmãs assassinas ainda estavam de pé e por que não desabaram. Ele atirou agulhas nelas e foi cortado por Arof também. Ainda assim, as irmãs assassinas conseguiram se levantar novamente e correr em direção a eles. Dirty Ned começou a sentir medo e mudou sua mentalidade para matar o inimigo rapidamente, usando seu golpe final contra elas. As irmãs assassinas estavam esperando por esse momento. Bella parou o golpe final dele, e Cindy usou suas vinhas para capturar ambos. As irmãs assassinas juntaram toda a sua força para trabalhar em equipe. Elas carregaram seu ataque em direção a Dirty Ned e Arof, que estavam incapazes de impedi-lo. Ambos caíram no chão, e as irmãs assassinas também caíram. Mas Dirty Ned conseguiu se levantar sozinho e lhes disse que não haveria uma próxima vez para elas. Ele se aproximou delas enquanto as irmãs assassinas não podiam fazer nada com seus corpos enfraquecidos. De repente, Park apareceu atrás dele e disse para ele se afastar um momento. Park agarrou a cabeça de Dirty Ned e a bateu contra a parede, deixando-o inconsciente e derrotando-o. Park ajudou Cindy e Bella, dizendo-lhes que haviam passado no teste. Agari e seus 2 homens estavam à mercê do capitão Ice Gaiter, que estava em segundo lugar no rank B. Ela nem deu a chance de Agari falar e rapidamente a derrubou, ordenando que seus colegas amarrassem os 2 homens. Gaiter superava Agari em força, julgamento e velocidade, deixando Agari sem nenhuma chance de reagir. Gaiter disse a Agari que ela deveria se arrepender e se juntar à deusa Parlia para evitar a dor em sua morte. Agari recusou, o que irritou Gaiter, que a chutou e puxou seu cabelo. A irmã rei avisou os homens de Agari para não tentarem ajudá-la, caso contrário, ela os mataria. Gaiter provocou Agari, dizendo-lhe que ela não era nada especial, mesmo que se unisse ao diabo, ainda sendo uma criminosa fraca e incompetente. Gaiter segurou a mão de Agari e a advertiu novamente para se arrepender. Agari relembrou seu passado, quando foi abandonada em um beco e acabou em um orfanato, antes de ser levada para a prisão. Ela pensou que as palavras sujas eram seu único mecanismo de defesa. Agari então desafiou Park para uma batalha de Diz novamente. Mas Park recusou, dizendo que só falaria uma palavra, e se ela conseguisse suportá-la, ele admitiria a derrota. Park causou um dano emocional em Agari, fazendo-a questionar a si mesma e pensar que era uma fracassada. No entanto, Park também a aconselhou a aproveitar sua fraqueza e enganar os oponentes para que revelassem suas próprias fraquezas. De volta ao presente, Agari queria se arrepender, e Gaiter ficou feliz ao ouvir isso, orando para a deusa Parlia. Agari usou essa oportunidade para causar dano emocional em Gaiter, fazendo com que ela e sua equipe perdessem a cabeça, tivessem sangramentos nas narinas e perdessem a consciência.
Até os homens de Agari caíram nas táticas dela, e ela ficou radiante por ter derrotado todos eles. Na cantina, um chefe estava cozinhando no campo de prisioneiros há cerca de 10 anos. Ele estava preparando frango frito para a sexta-feira, mas Friday criticou suas habilidades culinárias após várias falhas. Friday começou a questionar se ele era realmente um cozinheiro. O chefe mencionou que não era um especialista em frango frito, o que irritou Friday, que o repreendeu por não ter orgulho como chefe. Friday disse ao chefe que não ser um especialista em frango frito era apenas uma desculpa. O chefe relembrou seu passado, quando foi derrotado por cozinheiros gênios em um estilo de personagem que poderíamos encontrar em animes de culinária. Ele começou a sentir desespero, pois não conseguia se ver tão bom quanto aqueles gênios, então passou a trabalhar como chefe na prisão. Seus olhos, que antes brilhavam quando era jovem, agora estavam tão escuros quanto breu quando se tratava de culinária. Mas Friday o lembrou de seu verdadeiro propósito. Friday percebeu ao olhar nos olhos do chefe, e pediu novamente frango frito. O chefe queria ter certeza de que Friday diria as palavras, "Está delicioso", enquanto colocava o sal de maneira parecida com o salt BAE. O chefe preparou o frango frito para Friday, que começou a comer e sentiu como se estivesse no paraíso. Friday elogiou o chefe pelo frango. Depois disso, Karen e Dora apareceram na frente de Friday. Karen entendeu que não deveria interromper o momento de frango de Friday, mas estava certo de que chegou no momento certo para lutar contra ele. De volta a Park, ele estava no topo de um prédio observando a batalha de Agari. Park teve uma conversa com seu colega. Junho ficou surpreso ao ouvir Park chamá-los de subordinados e ficou surpreso ao saber que a irmã assassina, Agari, Friday, Gero e Monji foram recrutados por Park. Park estava feliz que Agari tivesse passado no teste, mas um pouco desapontado com seus homens. Cindy perguntou sobre Gero e Monji, e Park comentou que eles já tinham passado desde o começo, pois eram produtos já finalizados desde o início. Cindy e Bella perguntaram sobre o teste de Friday, e Cindy achou que Friday era mais fraco do que seu ranking indicava, pois perdeu para Park. Park explicou que, durante sua batalha, a sobrecarga de mana que aconteceu com ele no meio da luta causou apenas 20% de dano a Friday. Os outros 80% das feridas de Friday foram causados pela sobrecarga de mana. Isso significa que Friday é, na verdade, muito mais forte do que Park. Friday dominou facilmente Karen e Dora, deixando-os tremendo de medo dele. Friday deixou um brilho por toda parte, o que fez o chão explodir, e Karen caiu no chão enquanto Friday olhava para ele. Friday disse a Karen para parar de atrapalhar seu sonho de mudar o mundo, mas Karen ficou bravo e repreendeu Friday, assumindo que ele teria vendido sua alma para a língua do diabo enquanto estava na prisão. Karen usou um exemplo para explicar seu ponto, e Friday concordou com ele. No entanto, Karen também explicou que Friday é mais forte que ele por causa de seu sonho ridículo e fútil. Karen tentou ajudar Friday a não cair na conversa do diabo, dizendo que o frango não era nada demais. No entanto, Friday se sentiu insultado e atacou Karen. Dora salvou Karen usando o poder da sabedoria que o chefe Elna havia dado a ela, fazendo com que um chifre surgisse em sua cabeça. Dora fez uma expressão fofa para Friday. Ela usou esse momento para cortar Friday com sua lâmina, e Karen também desferiu um soco em Friday. A luta continuou. No entanto, Dora e Karen estavam no limite, e Friday derrotou ambos com um único soco cintilante. Friday então disse a Karen que ele estava sendo muito passivo e deveria usar sua habilidade. Friday provocou Karen, questionando se ele não conseguia usá-la. Karen não conseguia acreditar que suas crenças estivessem certas, o que era a condição para usar a habilidade. Friday lembrou Karen do desastre no passado, quando ele matou a maior parte da tribulação BAP com suas próprias mãos e quando viu Varden. Varden disse a Karen que protegeria este mundo e seus filhos. Mas, após a batalha, Karen começou a questionar a si mesmo, observando outra tribulação BAP se abraçando no último momento. Enquanto isso, Varden apareceu de repente no corredor do prédio e se aproximou de Park com uma aura azul. Marley lembrou Park de focar e disse para ele considerar a situação de Agari. Park pensou que Varden estava indo atrás dele. Varden usou uma habilidade que parecia ser uma habilidade de gravidade, forçando Agari a se ajoelhar. Varden se aproximou de Agari e lhe disse que aquele era o peso da responsabilidade de um pai para com seu filho,
perguntando se ela sabia como seu pai se sentia. Agari apenas respondeu a Varden que não sabia nada sobre seu pai, e Varden se sentiu mal por ela. Ele disse a ela que seu pai a estava observando do céu. A situação ficou um pouco desconfortável, mas Varden sacou sua espada e se preparou para matar Agari. De repente, um som de disparo ecoou e acertou a perna de Varden. Descobriu-se que Park estava usando sua arma para disparar entre as lacunas na armadura de Varden. Park ordenou que sua equipe avançasse em direção a Varden, não para atacá-lo, mas para salvar seu companheiro e escapar do alcance de Varden. Varden tentou impedir a fuga deles, mas Park conseguiu acertá-lo na cabeça com sua pá. Park ordenou que todos os seus companheiros escapassem da prisão primeiro e dissessem a Friday para vir até ele. Varden tentou detê-los, mas Park usou sua pá para virar o chão, fazendo Varden voar para longe de seus companheiros. Varden ficou surpreso com a tomada de decisão e a execução de Park, que foram completamente diferentes do que ele esperava do Diabo do Oráculo. Varden teve que parar isso. Caso contrário, a pior guerra do mundo poderia acontecer. Varden saltou de volta para o prédio para lutar contra Park. Park ficou surpreso por ter acertado a perna de Varden, mas Varden ainda estava se movendo normalmente. Varden estava desapontado com Park e falou sobre seus pensamentos sobre ele, mas Park estava apenas pensando calmamente sobre como derrotá-lo. Varden tirou seu livro e usou uma de suas habilidades, um genjutsu chamado A Primeira Vez que Minha Filha Me Chamou de Pai. O que fez Park lembrar de sua memória passada, a primeira vez que chamou alguém de pai. Park ficou emocionado com a lembrança e não conseguiu se mover. Varden de repente tirou seu capacete, revelando que ele era o velho, o zelador da prisão. O nome de Varden era Pai, um segundo arranque, e sua habilidade era a habilidade de memória, que convertia as emoções que ele sentia em sua vida em magia e as entregava de forma absoluta para outra pessoa. Em outras palavras, Pai era forte. Park ficou surpreso com a aparência do velho que, na verdade, era o Varden. Varden expressou sua decepção com Park, a quem ele pensava que se tornaria seu genro e lhe traria um neto. Park ficou desconfortável com os pensamentos antecipados de Varden, e justo quando Varden estava prestes a atacá-lo, uma chama surgiu do corpo de Park e jogou Varden para longe. Marley ajudou Park e fez uma provocação sobre ele estar chorando, mas Park pediu silêncio devido à habilidade de Varden. Park percebeu que a verdadeira habilidade de Varden era transformar suas emoções em mana, o que ele podia usar para se fortalecer ou enfraquecer seu oponente. Se ele intensificasse suas emoções, ficaria ainda mais forte, o que ele fez ao olhar seu álbum de família. Park achou que a habilidade de Varden era suja. Enquanto isso, Friday estava decepcionado por seu frango já estar frio e encharcado, perdendo a vontade de comer. Karen pensou que eles tinham uma chance de vencer a luta com Dora, mas Friday estava apenas brincando com eles para poder aproveitar o frango mais tarde. Apesar disso, Dora insistiu que não saberiam se não tentassem, e Friday avançou em sua direção. No entanto, Friday rapidamente criou distância quando Dora tentou usar sua tática fofa e percebeu que o alcance de sua habilidade era de apenas cerca de 2 metros. Ele então correu em direção a Karen e o golpeou rapidamente, disparando um mentos em Dora quando ela tentou intervir. Friday então deu um chute em Dora, deixando Karen preocupado com ela. No entanto, Friday correu de volta para Karen e o socou novamente. Karen se perguntou por que ainda não conseguia usar sua habilidade, mesmo estando à beira da morte. De repente, ele usou sua habilidade e exigiu que ele tivesse que salvar o mundo, criando um golem da tribulação Bap. No entanto, sua memória o traumatizou, fazendo com que sua habilidade falhasse no meio do caminho. Friday entendeu os sentimentos de Karen, mas ainda insistiu que ele mesmo havia escolhido um novo caminho e avisou Karen sobre os perigos de permanecer estagnado. Ele estava prestes a dar o golpe final em Karen quando Dora gritou para ele parar e chamou o nome de Karen. De repente, a equipe de Park chegou ao refeitório e se surpreendeu ao ver que Friday havia derrotado Karen e Dora. Cindy disse a Friday que Park precisava da ajuda dele. No caso de Gelro, ele estava aterrorizado e se escondendo de um cavaleiro chamado Oodi. Gelro sabia da habilidade de Oodi, e por mais inteligente que fosse, não tinha como escapar dele. Oodi de repente fechou o zíper do capô e, quando o abriu, se transformou em um lobo. Oodi destruiu a parede em que Gelro estava se escondendo,
mas Gelro conseguiu sobreviver enquanto protegia Monji. A habilidade de Oodi é vestir roupas feitas de pele de animal. E se ele fechar o zíper até o final do cabelo, ele pode se transformar no animal da qual a roupa é feita. Oodi estava animado para matar Monji, pois sua roupa de couro era uma coleção rara. Gelro insultou Oodi por achar eticamente aceitável matar uma criança. Oodi respondeu que Monji era um prisioneiro, e fechou o capô para se transformar em um polvo, usando seus tentáculos contra eles. Voltando ao parque, Varden ficou surpreso ao ver Marley sair de dentro de parque e se perguntou quem ela era. Varden usou sua habilidade para fortalecer sua equipe, e seus companheiros despertaram. Varden ordenou que eles impedissem a fuga da equipe de Park. Park provocou Varden dizendo que ele não poderia fazer isso sozinho e precisava da ajuda de sua equipe. Varden mencionou os boatos que ouviu sobre Park, dizendo que ele era bom em enganar as pessoas e tinha um temperamento ruim. Park se sentiu mal por o mundo pensar tão mal dele, e Marley riu dele. Varden liberou uma explosão de sua espada enquanto pensava em sua memória antiga de quando descobriu que o namorado de sua filha era um delinquente. Park conseguiu desviar da explosão e pensou que o ambiente não estava a seu favor, então precisava mudar o local da luta. De repente, Park teve uma ideia e correu em direção a Varden, prendendo sua cabeça com a pá. Park então o chutou para o céu, e Varden foi lançado para longe. De repente, Friday apareceu do céu e usou seu poderoso ataque, Sparkling Lariat, para derrubar Varden em uma área florestal. Friday e Park uniram forças para derrotar Varden, enquanto Park dizia a Friday que a cerveja neste mundo era melhor. Varden ficou surpreso ao ter que lutar contra Friday, seu ex-colega. Friday apontou que, como não eram mais colegas, ele poderia usar todo o seu poder sem se preocupar com regras e classificações. Eles estavam prestes a começar a luta. Enquanto Park destruía Varden e o chutava em direção a Friday, Friday o pegou e o virou para o chão. Varden imediatamente usou sua habilidade e abriu seu álbum, mas Park jogou sua pá contra o livro para impedir que ele usasse sua habilidade. Park e Friday aproveitaram a oportunidade para se aproximar de Varden. Park usou sua pá para atacar Varden, enquanto Friday observava orgulhoso, pensando que Park havia melhorado muito e talvez o superasse. Varden continuava sendo destruído por eles, mas pensava que precisava cortar o fluxo e liberar uma habilidade. No entanto, Park ordenou que Marley impedisse Varden usando sua chama e o derrubasse. Park e Friday tentaram continuar seu fluxo e atacar Varden enquanto se preparavam. Ambos usaram a técnica Jojo contra Varden rapidamente, até que sua armadura começou a rasgar. Enquanto a equipe de Park tentava escapar o mais rápido possível pelo caminho da prisão, Junho os lembrou de encontrar Gelro e Monji rapidamente. Junho explicou que a situação estava crítica, já que Karen frequentemente ia ao Império Veron, o que significava que um estava perto da prisão e poderia exterminar todos eles sozinho. Junho também se preocupava sobre como Park e Friday conseguiram derrotar o pai e escapar juntos. Voltando à luta, Park e Friday estavam cansados, mas Varden parecia estar perfeitamente bem, embora eles tivessem acertado seus ataques. Varden os avisou que não poderia desmaiar e mostrou seus músculos das costas, afirmando que a responsabilidade de um pai era forte. Varden não cairia enquanto tivesse uma criança para proteger. Park achou que a situação estava ruim e disse a Friday para fugir. Eles começaram a correr juntos e pensavam em um plano para derrotar Varden. Park pensou em duas coisas que poderiam derrotar Varden. Primeiro, tomar as crianças de Varden como reféns, mas como eles não sabiam nada sobre o passado de Varden, esse método não poderia ser usado. Em segundo lugar, usar uma arma, já que a armadura de Varden estava quebrada, o que era uma chance perfeita para matar Varden imediatamente. No entanto, Park estava preocupado, pois, como Varden sabia sobre sua habilidade com a arma, ele poderia desviar de um ferimento fatal. Friday perguntou a Park o que ele deveria fazer, e Park comandou que ele impedisse Varden de se mover por 0,5 segundos para que Park pudesse perfurar o coração de Varden. Enquanto isso, Gelro e Monji foram capturados pelo tentáculo de Oodi. Oodi insultou Gelro, dizendo que ser informante não era útil em combate, mas Gelro o provocou, afirmando que a informação era muito importante e poderia mudar seu valor em segundos. Oodi lhes deu tempo demais, e Monji conseguiu se soltar do tentáculo e cortá-lo em pedaços. A habilidade de Gelro tinha 3 funções. Primeiro,
agia como um dispositivo de escuta tipo GPS. Segundo, sempre que se grudava a um objeto, revelava uma imagem do passado do objeto. E terceiro, se grudava no oponente e transmitia as informações que Gelro desejava. Gelro usou sua segunda habilidade no tecido de Odi e forneceu a imagem para Monji com sua terceira habilidade. Como resultado, o instinto selvagem de Monji foi ativado e ele lutou contra o Odi. O Odi mudou novamente sua forma para uma besta nociva de classe A. Gornirutsilius. O Odi esquivou-se do ataque de Monji e disparou um projétil contra ele. Monji pisou no bloco restante para saltar em direção ao Odi. Gelro encontrou a fraqueza da nova transformação de Odi nos dois ombros e usou sua habilidade para enviar a informação a Monji. Monji pegou seu estilingue e atirou nos dois ombros de Odi. Odi perdeu seus poderes após ser atingido. Odi sentiu que estava em perigo, como se fosse agora a presa. Monji estava prestes a terminar com ele, mas foi atingido por Troja. Gelro se mostrou ingrato por sua equipe ter chegado tarde para resgatá-lo. Odi sentiu-se grato por ter sido atingido por Troja, pois isso salvou sua vida ao simular sua morte. Gelro perguntou sobre a situação com Park, e Cindy explicou que Park estava lutando contra o Varden e os havia instruído a fugir da prisão primeiro. Gelro parecia não acreditar nisso e insultou Cindy, chamando-a de cabeça de músculo. Bella perguntou qual era o próximo plano, e Gelro usou sua habilidade para coletar informações e encontrar a localização do Varden, instruindo sua equipe a seguir naquela direção. Dentro do castelo do Império, o guerreiro e White estavam sentados juntos, enquanto Brown observava On, que estava amarrado por algumas tropas. On questionou todos sobre por que não podia ir ajudar seus homens. White insultou On, dizendo que, sendo humano, ele não entenderia as palavras e o alertou novamente para deixar o diabo em paz. Isso deixou On furioso, pois seus homens estavam morrendo, e ele destruiu a magia de Binding enquanto perguntava o motivo. Brown ficou surpreso com seu poder. White então disse a On que era uma ordem da deusa Parlia e o provocou, dizendo que ele não poderia quebrar as palavras da deusa. On lembrou de uma memória do passado, quando namorava uma mulher ruiva no aquário, que lhe disse que ela sempre pensava que eles eram como peixes para a deusa Parlia. Voltando à luta, Varden se perguntava se Park realmente havia fugido. No entanto, pensou melhor e percebeu que Park já havia enfrentado muitos oponentes fortes em menos de meio ano. Ele acreditava que Park havia atingido força de classe A e não fugiria de uma batalha assim. Varden viu Park e Marley esperando por ele, mas Friday interveio e começou a lutar contra ele. Varden usou sua habilidade para lançar algumas espadas em Friday, continuando seu ataque com socos. Enquanto isso, Park se escondia na floresta, com sua arma cuidadosamente apontada para Varden, esperando pela chance de perfurar seu coração. No entanto, Varden derrotou facilmente Friday e o empurrou contra uma árvore. Ele usou seu ataque final em Friday. Mas, para surpresa de Varden, Friday sorriu e comeu seu mentos cintilante. Isso fez Friday explodir e lançar-se contra Varden. Friday agarrou Varden, instruindo Park a disparar. Varden percebeu a estratégia deles e lutou para se libertar, enquanto pensava em sua família. Park disparou, mas, infelizmente, o tiro errou o coração de Varden e acertou no pescoço. Enquanto ainda estava no ar, pensando em sua esposa, mas isso de alguma forma liberou sua habilidade, afetando os três e fazendo-se sentirem emocionais. Na memória do passado de Varden, ele era um aventureiro comum, caçando monstros para ganhar a vida, mas seus olhos gradualmente se tornaram mais sombrios com o tempo. Um dia, ele entrou em uma loja e uma bela mulher chamou sua atenção. Ele confessou seus sentimentos a ela, e ela aceitou. Eles se casaram, tiveram filhos, e ele trabalhou duro como zelador part-time para sustentar a família. Ele matava monstros mais fortes para ganhar mais dinheiro, e sempre que voltava para casa, ficava feliz ao ver sua família. Eventualmente, ele foi promovido a Varden, o que deixou sua esposa feliz. Ele olhou para uma foto de sua família, com suas 4 filhas, e mais tarde, sua 5ª filha. Um dia, ele voltou para casa e descobriu que sua esposa havia desmaiado. Ele pediu a ajuda de um médico, mas, infelizmente, o médico não pôde salvá-la. Enquanto ficou ao lado dela, sua esposa pediu desculpas por deixá-lo e pediu que ele cuidasse de seus filhos. A equipe de Park chegou à luta,
mas Gelro achou que era tarde demais. A memória da morte da esposa de Varden criou um campo de energia imenso, fazendo o céu desabar e dificultando a respiração e a visão dos oponentes. No entanto, Varden conseguiu se mover com esse dano emocional, pois precisava proteger seus filhos. Ele enfrentou seus oponentes com sua espada e perguntou a Park sobre seus olhos. Park mencionou que sua habilidade o incomodava o tempo todo. Na memória de Park, ele estava prestes a partir para o serviço militar e sua mãe estava preocupada e chorando. Park a tranquilizou, dizendo que voltaria com boa saúde, mas agora, estando em outro mundo, isso parecia improvável. Park ficou furioso por Varden ter trazido à tona lembranças desnecessárias. Varden ficou surpreso ao saber que Park também tinha uma família, o que enfureceu Park, que deu um soco em Varden no rosto, mas caiu no chão devido à sua fraqueza. Mesmo assim, Park conseguiu se mover, apesar de ser afetado pela habilidade emocional de Varden. Varden verificou os outros dois oponentes e percebeu que sua habilidade ainda estava afetando-os. Park revelou a Varden que já havia experimentado esse tipo de emoção quando caiu neste mundo pela primeira vez. Park o instou a continuar a luta, pois ele precisava ficar vivo para seus pais. Varden questionou se Park era realmente um demônio. Park tentou socar Varden novamente, mas Varden bloqueou com sua espada, fazendo Park desviar. Park então tentou dar um chute em Varden, mas Varden agarrou sua perna e o lançou para longe. Varden continuou seu combo com um soco no joelho. Varden conseguiu nocauteá-lo, pedindo desculpas por ter que fazer isso para proteger sua família. A equipe de Park chegou na hora certa para resgatá-lo, e ele acordou logo depois. Ele ficou feliz que tivessem chegado, mas os instruiu a sair da prisão. Park ficou surpreso ao descobrir que sua equipe conseguiu se mover no campo de Varden. Gelro explicou que usou sua habilidade para enviar algumas memórias de vontade e objetivo para eles, o que foi apenas temporário, mas o suficiente para parar o efeito do campo. Gelro acrescentou que, se conseguissem se mover no campo, significava que Varden havia se enfraquecido. Ele explicou ainda que, nesse campo, não importava o quanto Park atacasse Varden, ele sempre se recuperava. Gelro acreditava que o poder de Varden vinha das lembranças calorosas de sua esposa, que exigiam muita energia, e que Park conseguiu enfraquecê-lo. Park ordenou que Gelro usasse sua habilidade para recuperar os sentidos de Friday e Marley. Varden conseguiu se livrar da equipe de Park e agarrou a Gary, jogando-a para longe e acertando Monji ao mesmo tempo. Em seguida, pegou sua arma e empurrou a equipe de Park para longe. Park conseguiu lançar sua pá contra Varden. Varden se levantou e chutou em direção a Park, continuando seu combo com um golpe de espada. No entanto, ele foi interrompido pelo chute de Bella, e Cindy seguiu com um soco. Varden agarrou o punho de Cindy e a lançou em direção a Bella. Ele então dividiu sua espada em duas para lutar, enfrentando 3 pessoas sozinho. Ele conseguiu derrotá-los. Varden usou sua habilidade emocional novamente, o que fez Park se preocupar, pois ele ainda parecia ser capaz de controlar o campo. Então, Varden lançou sua espada em direção a Marley, fazendo Park correr em sua direção para protegê-la. Park conseguiu proteger Marley, que havia recuperado seus sentidos, mas estava chorando por não poder salvar seus filhos. Park compreendeu seus sentimentos e se desculpou por ter pensado apenas em si mesmo. Ele disse a Marley que seus filhos ainda estavam vivos e que havia uma chance de salvá-los, encorajando-a a apostar tudo nele. Marley sorriu, mas o avisou de que dar-lhe mais poder o faria ultrapassar seus limites e perder sua humanidade. Park achou que Marley estava sendo tola, já que o mundo já o considerava um demônio, e ele não se importava se perdesse sua humanidade. Ainda assim, Marley lhe concedeu seu poder, e Park se transformou em uma nova forma. Varden ficou surpreso ao ver a nova forma de Park e se perguntou se ele havia sido reanimado. Park percebeu que todos os seus companheiros haviam caído devido ao efeito do campo e decidiu enfrentar Varden em um combate individual. Varden avisou Park que ele reuniria toda sua energia, memórias e emoções em um único ataque que aumentaria o poder de sua espada. Park criou uma pá maior com seu mana, e os dois começaram a se lançar um contra o outro. Varden cortou em direção a Park, mas ele conseguiu desviar do ataque. Park revidou, girando seu corpo e cortando para cima em direção a Varden, fazendo com que ele perdesse um dos seus membros. O campo de Varden desapareceu,
e ele aceitou sua derrota, preparando-se para a morte. No entanto, Park retornou à sua forma normal e o deixou vivo. Ele instruiu Varden a deixar o Império com suas filhas e nunca mais retornar. Ao deixarem a prisão, Gelro perguntou a Park sobre o próximo plano, e Park revelou que seu próximo objetivo era matar o guerreiro.